E você falou que você não é natural de Madeira, certo? Sim. Então, em que momento você viu tudo isso acontecendo e quando você resolveu entrar nesse bonde? Então, eu, talvez como tu, eu vi o anúncio do presidente da Madeira em Miami. Pronto, na altura fiquei entusiasmado, não é? Mas também não entendi bem o que é que aquilo queria dizer. E foram passando os meses, na altura não havia assim muito mais informação, porque também não havia nada ainda em concreto a acontecer. E eventualmente agora penso que isto foi na conferência em Amsterdão em outubro, talvez, de 2022. Quando fizemos a apresentação oficial da Firma 2. Aí sim tinham feito um mini documentário, então iam passar em Amsterdão. Tenho que falar sobre essa viagem, é verdade. Essa viagem foi essencial para o que a Firma é hoje. Pronto, eu vi que o André ia lá estar nessa apresentação, então mandei-lhe mensagem pelo Twitter. A seguir à apresentação encontrei-me com ele, começámos a falar, eu mostrei-me disponível para ajudar. Pronto, também, para além de isto estar a acontecer na Madeira, que era em Portugal, deixou-me mais interessado ainda por eu ter essa ligação à Madeira e então fiquei interessado em ajudar no que pudesse e pronto, a partir daí comecei a estar envolvido. Então conta dessa viagem, se ela foi tão importante, que aconteceu? Pois foi. Não, esse foi um ponto importante aqui entre a viagem a Miami e lançarmos a Firma. Tínhamos esquecido deste. Eu decidi fazer, portanto, depois de Miami houve tanta gente que ficou interessada, incluindo, portanto, formámos o Advisory Board, convidei aquela gente toda para fazer parte do Advisory Board, mas ainda não tinha estrutura montada, não tinha nada. E decidi convidar, com o apoio do governo aí nessa altura, que eles apoiaram-nos, em algumas viagens dos bitcoiners que vieram e estadias, consegui fazer uma viagem de exploração à Ilha da Madeira, com o Advisory Board todo, portanto, eles vieram durante uma semana à ilha, nós mostramos a ilha toda, tivemos várias reuniões com vários departamentos do governo, a Companhia de Energia Local, etc. Portanto, e na altura convidamos o Max da Marco, que também esteve aqui na SatsConf, e o Aaron, o que trabalhava com ele nos vídeos, e fizemos um vídeo do que tinha sido, então um resumo do que tinha sido a viagem, e esse vídeo, que eu nem imaginava, porque o Max ofereceu-se para fazer aquele vídeo, como qualquer Bitcoiner queria contribuir, e eu na altura disse, sim, está bem, podes filmar, tipo, mas não foi uma coisa pensada, teve um impacto muito maior do que eu imaginava, tornou-se quase viral o vídeo, porque tinha as imagens da Madeira que eram fantásticas, ele filmou com o drone e fomos a sítios lindíssimos e fomos ao governo e as reuniões com o presidente e com tudo, e aquilo teve um impacto no Twitter, obviamente, no Bitcoin Twitter, muito maior do que eu imaginava. Eu lembro desse vídeo, eu lembro dessa época que eu adoro o Jeff Buff, adoro o Greg Foss, o Daniel Prince, são bitcoiners que eu sempre segui e gosto de acompanhar, então eu lembro quando eles se juntaram e fizeram uma excursão pela Madeira, eu fiquei, puta, queria estar lá. Mas é incrível. Eu acho que esse vídeo teve tão ou mais impacto do que o presidente ter ido ao palco em Miami. Teve muito impacto mesmo. E depois a segunda visita, lá está, aquela que o Henrique estava a referir, quando finalmente formalizei legalmente a associação e o presidente novamente foi a Amsterdão connosco e apresentamos portanto, fomos a palco falar sobre o lançamento da Firma, teve também muito impacto. Nessa altura que acho que as pessoas realmente perceberam que não era só uma coisa etérea que tinha sido lançada, porque lá está, quando foi lançado foi rápido demais, não havia estrutura, não havia site, não havia nada. Mesmo que tivesse criado alguma atenção, não houve segmento porque as pessoas não tinham informações. Era uma carta de intenções. Exatamente. Eu posso dizer até, desculpa interromper, só para quem estava de fora, que era o meu caso, eu vi aquilo como mais um político a tentar ganhar alguma coisa com o Bitcoin. Então o que eu vi ele foi ali a palco, disse umas coisas, mas depois não aconteceu mais nada. Como o prefeito de Miami fez nessa época também. Exatamente. Pronto, mas claro que já estavam a acontecer estas coisas, estava a ser formada a Firma, pronto, tudo isto que o André estava a fazer nessa altura. Pois, mas essa desorganização inicial, vá lá, foi um pouco, porque em Miami nada disto, ninguém estava preparado para que o presidente fosse a palco, nem nunca imaginei que ele fosse aceitar, mas estes políticos também são malucos. E ainda bem, e tudo aconteceu por causa disso, mas quase que nos forçou a lançar a coisa, até porque uma das coisas mais importantes para mim como Bitcoin era a minha reputação.
E acho que depois do Bitcoin dele ter prometido uma coisa da causa, e disse: não, isto agora vai ter mesmo que acontecer, e vai ter que acontecer bem. Senão, o projeto da minha vida sem eu saber que exatamente. Exatamente. Porque senão vão dizer: ok, então tu levaste o presidente, não aconteceu nada, desculpa, és um aldrabão. Obrigado a fazer. Eu vou ter que fazer isto bem. Portanto, foi uma grande razão para isto ter acontecido. Que maravilhoso. Bom, mas isso é final de 2022, mais ou menos. A viagem foi em junho de 2022. Portanto, a conferência foi em março. Eu consegui levar os Bitcoiners em junho de 2022. E depois lançámos oficialmente em outubro, que foi a conferência em Amsterdão, exatamente. E a partir, então, de outubro de 2022 em Amsterdão, começou a chover Bitcoiners novos na Madeira. Como foi isso? E como vocês organizaram isso? Porque você tem um cowork também, por exemplo, a gente está gravando aqui na Casa 21, aqui é um cowork que vários Bitcoiners, tanto de São Paulo quanto de outros estados do Brasil, vêm para ficar um tempo trabalhando junto, etc. Isso surgiu na Madeira também logo depois dessa viagem? Como foi? Não, foi mais gradual. É assim, começou a haver muito interesse, mensagens e tudo mais, mas lá está, nós ainda não tínhamos uma estrutura propriamente estabelecida. O cowork é um negócio meu, mas já havia antes, muito antes de ser Bitcoiner até, infelizmente. Lancei em 2013. Se fosse Bitcoiner desde 2013 era maravilhoso, mas não foi o caso. O cowork já existia e era um cowork normal, portanto, felizmente um negócio que estava a correr bem, e depois nós expandimos para um sítio maior e está a funcionar muito bem. Mas não é um cowork de Bitcoin nem nada que se pareça. Mas como estava associado a mim, e no fundo eu era a cara da Free Madeira, as pessoas acabavam por ir lá bater, e tivemos muitos Bitcoiners lá a trabalhar, e até o projeto Sovereign Engineering hoje em dia acontece dentro do cowork. Mas um dos grandes planos da Free Madeira é fazer também uma coisa semelhante aqui à Casa 21 e ao Bitcoin Park. Aliás, eu estou neste momento a negociar um edifício no centro do Funchal, que é a cidade capital da Madeira, para fazer uma coisa maior, portanto um edifício mesmo da Free Madeira, onde a gente possa ter um espaço físico para a comunidade e poder ter esta aglutinação de mentes que nós queremos ter. E você chegou na Madeira em quando? Foi tipo depois de Amsterdão, mas foi um mês depois, 6 meses depois? Como foi? Bom, eu continuo entre a Madeira e Lisboa, e então comecei a viajar mais para a Madeira. Na altura foi depois desse outubro, acho que em novembro, houve o primeiro meetup, e então comecei a viajar aí. E depois passei umas temporadas maiores antes da conferência, quando estávamos a organizar a Bitcoin Atlantis. Ajuda que o Henrique já tem casa na Madeira de família. Exato, portanto foi fácil, é só fazer uma ponte aérea. É só fazer a viagem. E pronto, e é isso. Na altura, antes da conferência, comecei a passar uma temporada maior, e até à conferência foi toda essa altura de mais trabalho. Perfeito. E quando surgiu, Sovereign Engineer o nome dessa iniciativa da Sovereign Engineering, sim. Quando surge? Porque o Nostr é mais... O Nostr começa, sei lá, pelo menos chegou na minha atenção em janeiro de 2023, mais ou menos. Atenção que este projeto não é só sobre o nosso. Portanto, aliás, este projeto até é um pouco difícil de explicar, porque não é uma incubadora, não é uma hackathon, não é... É quase como um retreat para grupos. Portanto, em 2024 fizemos 3. Neste momento está a acontecer o 3º, neste preciso momento, na Madeira. E foi um projeto portanto, o Gigi e o Pablo foram 2 dos Bitcoiners de maior renome que foram viver para a Madeira. Portanto, eles vivem na Madeira atualmente. E a minha memória é um pouco péssima. Eu nem me lembro como é que isto nasceu exatamente, a intenção de fazer este projeto. O projeto sou eu, o Gigi, o Pablo e o Martin, que também é mais um dos Bitcoiners que escapou da Holanda para viver para a Madeira. Aliás, já sei, agora depois de pensar nisto, estou-me a lembrar dos passos. O Martin, como muitos Bitcoiners, acabou por vir falar comigo, queria viver para a Madeira. O Martin tinha uma experiência, portanto, a empresa dele anterior era uma coisa que se chamava Upcoder, lá na Holanda, que era uma empresa de programação para mobile, para iOS e para Android, que foi uma empresa já com uma dimensão bastante grande. Portanto, ele tinha experiência de gestão de empresa para developers e tudo mais, para cursos, vá lá.
E a ideia no início era fazer uma escola na Madeira, portanto integrada no projeto, para programação, a iniciação ao Bitcoin e a Lightning, etc. Só que entretanto o Gigi e o Pablo, que tinham vindo para a Madeira viver, acabamos de falar com eles, e o Gigi e o Paulo tomaram um bocadinho de rédea sobre a maneira que deveria ser feito o programa, e basicamente mudaram totalmente. Como o Gigi diz, we rug pulled you into e deixou de ser uma escola de programação de Bitcoin para ser o projeto que é hoje em dia, e que o Gigi é a maior força motriz, realmente, porque o Gigi é uma pessoa incrível, e acabou por desenhar este retreat, vá lá, 3 vezes por ano, onde o objetivo é trazer mentes like-minded people, como dizem os ingleses, portanto, para o mesmo sítio, com um programa muito informal de conversas, passeios pela natureza, jantares, portanto, de forma a inspirar a criatividade e a conversa e a fluência de novas ideias, e assim um pouco informal por desenho mesmo. Porque queremos mesmo adaptar ao longo do tempo, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, e ir adaptando ao longo do tempo. O incrível é que, mesmo para a nossa surpresa, não só houve um interesse muito grande, também pelo nome do Gigi e do Pablo no projeto, como têm nascido projetos extremamente interessantes, só com essa confluência de pessoas e de ideias e de projetos e conversas. E o grande objetivo do Gigi é que as pessoas não desenhem coisas mal de nascença, portanto, e essas conversas permitam que eles corrijam para desenhar os seus projetos, sejam os que for, sejam empresas, projetos open source, apenas ideias, pequenos projetos, de uma forma mais, primeiro que tudo, open source, e correta em termos de desenho e de desenvolvimento inicial. E está a correr muito bem, tivemos o terceiro Psych agora. Nas primeiras 2 semanas tivemos mais de 40 pessoas lá na Madeira, incluindo a equipa da FED e muitos desenvolvedores da FED. Tivemos o Kali com a sua equipa da Cashew, o Chief Monkey com o Plebeian Market e a sua equipa também, e vários outros desenvolvedores de pequenos projetos, e ainda está a continuar, e está a correr muito bem.